Aí eu entendi, a empresa não está preocupada comigo, não está preocupada com minha saúde mental, não está preocupada com a saúde de fulano ou de ciclano, está preocupada com a produção. Né? O que a empresa disse para mim? Eu pago 30 dias para o funcionário produzir 30 dias. Se o funcionário não produz 30 dias, eu sou obrigado a demitir e colocar outro no lugar dele que produz. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Jandiel Ramos, canal Massa Bruta, e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouco sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Eu sou funcionário de construção civil há mais ou menos 18 anos e durante esse período dentro da construção eu ainda não vi uma movimentação expressiva das empresas sobre esse assunto. E é um assunto que vem aumentando cada dia. Tem muita gente sendo afastada do ambiente de trabalho devido a problemas mentais, a problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, burnout. Mas durante esse tempo que eu estou na construção civil, eu ainda não vi as empresas tomando medidas necessárias para que esse problema seja resolvido. Construção civil, a maioria dos funcionários de construção civil são homens, certo? O que acontece? Existe a crença dentro da construção civil que homem não pode ter esse tipo de doença. É frescura. Para algumas pessoas isso soa até como um absurdo, né? Mas infelizmente, dentro da construção civil, o homem que tem problema de saúde mental, na maioria das vezes, é tido como fresco. Quem trabalha em obra não pode ter ansiedade, quem trabalha em obra não pode ter depressão, não pode ter burnout, não pode ter nada disso. Por quê? Na cabeça de algumas pessoas, isso é frescura, porque lá trabalha só homens. Isso é o que eu escuto. Escutei durante toda a minha vida que trabalho em construção civil, que quem trabalha em construção civil não tem tempo para ter depressão. Existe essa crença e não é por isso que as empresas não focam nesse problema. Eu acho que não é por isso. Porque uma coisa é você estar lá com um peão ou funcionário que mal sabe ler e ele falar que você ter saúde mental é frescura. Outra coisa é você ter um corpo diretor que todo mundo ali tem faculdade, todo mundo ali estudou e essas pessoas não se preocuparem com a saúde mental dos funcionários, certo? Eu posso falar para um amigo meu, para alguém que trabalha comigo, assim, ó, cara, saúde mental dentro de obra é frescura, o homem está aqui para trabalhar, nós somos homens, vamos trabalhar aí. Mas o cara que está lá dentro do escritório, que estudou, que é o dono da empresa, que é sócio da empresa, que tem responsabilidades, tanto jurídicas como todas as responsabilidades que o cara tem com seus funcionários, eu acho que ele não pode pensar desse jeito. Só quem trabalha aqui é um, portanto o homem não pode ter depressão, não pode ter ansiedade. Porque, cara, é crescente o número dessas coisas acontecendo dentro da construção civil. Eu trabalho muito tempo na construção civil e sei como é que funciona lá dentro, certo? Infelizmente, há um número crescente de pessoas adquirindo esse tipo de doença. Pode ser influenciado por várias coisas, mas eu acho que o foco das empresas deveria pensar em como resolver isso. Esse é meu ponto de vista, essa é a minha opinião. As empresas deveriam trabalhar para resolver isso, ou tentar resolver. Mas a maioria das empresas não se importa, simplesmente não se importa, né, com a saúde mental de seus funcionários. Eu trabalho 18 anos, trabalho na construção civil e eu até o dia de hoje, eu vi uma vez um DDS e alguém falar sobre saúde mental e foi coisa de 5 palavras. Se um amigo seu estiver triste, chame e converse. O assunto de saúde mental que eu escutei na obra foi isso. Está gravado na minha mente até hoje porque houve um deboche da rapaziada sobre esse assunto porque o rapaziada começou a achar graça. Tem gente que não entende e acha que é piada. Acha que o cara tá mal porque bebeu ou porque... não sei. Então, a maioria da rapaziada leva isso como piada, né? Dentro da construção civil, infelizmente, é assim que é visto a pessoa que tem algum problema mental, de saúde mental, como ansiedade, como depressão. E a ansiedade hoje, ela passou a depressão, porque a depressão era tida como mal do século, hoje a ansiedade passou a depressão, se você tem uma ideia. E infelizmente,
dentro da obra, dentro da construção, isso não é respeitado. Ninguém tem respeito por ansiedade, por depressão, porque na cabeça da rapaziada o homem não pode ter esse tipo de coisa. Quem trabalha funcionário, que carrega peso, ele sempre diz assim, ó, tá com depressão, vem aqui, vamos descarregar um saco, um caminhão de tijolo, vamos descarregar um caminhão de cimento, sua depressão vai pro saco. Esse tipo de coisa você escuta. Por um cara que tá bem de saúde, ele vai achar até graça, mas pro cara que já tá com um problema, com certeza isso não vai cair bem no cara, né? Infelizmente, é o que nós vemos dentro do setor de trabalho nosso, é muito isso. E o que acontece? As empresas é o seguinte, percebendo que um funcionário ele está com algum problema de saúde mental, qual seria, na minha opinião, a posição da empresa? Deveria chamar esse funcionário, conversar, deveria dar para ele um apoio psicológico. A empresa deveria fazer isso. Mas, cara, olha o que acontece se você estiver trabalhando dentro de uma obra e você tiver um problema. Eu vou contar para vocês uma situação que eu passei e também um exemplo. Veja, um funcionário, um predeiro, um exemplo claro é um predeiro. O predeiro trabalha, ele produz 80 metros de reboco por dia. Esse cara faz 80 metros de reboco por dia, é bastante. Chegou um dia, algo deve ter acontecido na casa dele, na família dele, e ele produziu 50 metros de reboco. Pronto, já diminuiu 30. Num segundo dia, ele só produz 40. No terceiro dia, ele produz apenas 20. Isso reduziu bastante a produção dele. O que a empresa deveria fazer? Na minha opinião, a empresa deveria chamar esse cara para conversar, perguntar sobre o que está acontecendo na vida dele, por que aquilo está acontecendo, por que diminuiu tanto assim a produção dele e o que a empresa pode fazer para ajudá-lo, certo? Na minha opinião, deveria ser feito isso. A empresa vai chegar simplesmente e vai falar assim, ó, seu João, o senhor não está produzindo bem, a empresa não precisa mais do seu trabalho, passa lá no escritório, pega seus tempos, tchau, obrigado. Aí o cara tá com um problema na família, de repente tem um problema de saúde, não quer falar para ninguém, isso começou a dar uma ansiedade, né? Eu conheço pessoas que tiveram um diagnóstico de uma doença aí, que eu não vou nem falar, e ficaram depressivas, ficaram com ansiedade, né? Então, a empresa hoje não está se importando que você está doente, ela quer que você produza. Você produzir 80 metros de reboco por dia, você não tem que produzir 50, você tem que produzir 100. Se você diminui a sua produção, a empresa não quer saber que você está com problema na sua casa, que você está com problema pessoal, não está nem aí. Se está com problema financeiro, a empresa não quer saber. Ela quer que você produza. Cara, eu escuto muito isso dentro da obra. Nós aqui somos apenas números. E esses números têm que somar para mais, nunca para menos. Quando esse número começar a somar para menos, ele vai ser excluído, vai ser eliminado. O número é eu. Se eu produzo aquilo que a empresa quer que eu produza, que na maioria das vezes é meio que impossível, porque a empresa sempre quer que você produza mais, mas se eu produzo aquilo que a empresa pede, tudo bem. Se eu não produzo, eu estou fora. Infelizmente funciona desse jeito. Para algumas pessoas pode parecer cruel, mas é o mundo. Bem-vindo à realidade. Dentro da construção civil é assim. Eu acredito que na maioria dos setores de trabalho existentes no mundo é assim. Ninguém está se importando que você, principalmente obra, ninguém se importa que você está com ansiedade. Homem com ansiedade em obra é frescura. Ninguém se importa que você está com depressão. Homem com ansiedade e depressão dentro de construção civil é fresco. E aí, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo um tempo atrás, uma empresa que eu estava trabalhando um tempo atrás. Eu era encarregado dessa empresa também. O cara começou a trabalhar, o cara trabalhava bem, trabalhava bacana, produzia legal.
E aí esse cara começou a diminuir o seu ritmo, começou a diminuir a sua produção. Eu estava ali sempre atento às coisas e aí eu observei de cara, mas esse cidadão está diminuindo bastante, o ritmo dele está muito devagar, o que está acontecendo? Mas antes de ir lá dar uma bronca no cara, falar alguma coisa, eu fui lá conversar com o cara. E a tristeza dele era notável, ele andava meio triste. Eu, cara, faz favor, quero conversar com você um pouco. E aí, como é que você tá? Você tá bem? Tá acontecendo alguma coisa? E ele começou com as conversas lá meio desconexas e eu fiquei pensando, cara, esse cara não tá bem, esse cara não tá falando coisa com coisa. Esse cara não tá bem. Aí eu falei pra ele assim, ó, cara, vai dar tudo certo. Uma tapinha no ombro e vai dar tudo certo. Aí eu vou levar isso pro meu superior porque eu não vou conseguir resolver. Eu não tenho o poder de mandar esse cara ir para casa, eu não tenho o poder de mandar esse cara procurar um acompanhamento. Então, eu vou passar isso pro superior. Vou passar no meu ponto de vista que provavelmente se ele fosse conversar com o meu superior não ia dar bola para ele, por isso que eu pensei. Então, vou passar pro meu superior mediante meu ponto de vista. Cheguei pro meu superior e comecei a conversar. Olha, fulano de tal não está bem, porque a produção dele diminuiu assim, 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 assim. E ele não é um cara disso, ele é um ótimo funcionário. E infelizmente a produção dele está diminuindo. E o que é que está acontecendo? Ele está com problema na família. Ele está com problema assim, assim, assim. Porque ele tem indicações que ele está com algum problema de saúde mental. Cara, eu acho que ele está com ansiedade, provavelmente depressão, cara. Eu acho que a empresa deveria cuidar disso, deveria dar um apoio psicológico, se necessário afastar ele pelos dias e tentar tratar disso, dar um apoio pro cara. Aí eu escutei o seguinte, Jandiel, o que é que a empresa pode fazer por ele é demitir. Por quê? Se não está produzindo para a empresa, é complicado você manter um funcionário desse. A empresa precisa de produção. Estamos com um prazo apertado e precisamos de produção. Não temos tempo para dar apoio psicológico para funcionário. E outra, se você pegar ele hoje e afastar ele do trabalho, beleza, a empresa vai lá e afasta ele do trabalho. Sabe o que é que vai acontecer? Vai vir outros dizendo que tem os mesmos problemas que ele tem. Vai chegar uma hora que a gente vai viver só afastando pessoas aqui alegando saúde mental. Portanto, se a gente fazer com eles, vamos ter que fazer com mais. Porque todos eles, que na visão do cara, né? Isso é uma opinião dele. Eu não vou falar o nome dele, nem a empresa que eu trabalhei, porque... Mas ele disse assim, tudo bem que ele, de repente, pode ter esse problema. Você não é médico para falar que ele tem, eu não sou médico para falar que ele tem, provavelmente ele tenha. Vamos levar em consideração que ele tem esse problema, certo? Mas vai aparecer um bocado aqui fingindo a mesma coisa. Como é que você vai provar que o cara tem? Você vai afastar o cara como você fez com esse. E quem que vai pagar a conta? Aí eu entendi, a empresa não está preocupada comigo, não está preocupada com minha saúde mental, não está preocupada com a saúde de fulano ou de ciclano, está preocupado com a produção. O que a empresa disse para mim? Eu pago 30 dias para o funcionário produzir 30 dias. Se o funcionário não produz 30 dias, eu sou obrigado a demitir e colocar outro no lugar dele que produza. Certo? Tá, mas aí eu pergunto. Tá, mas então, na sua opinião, isso é uma pergunta que eu fiz para ele, tá? Na sua opinião, o funcionário ele não pode adoecer? Ele não tem direito de ficar doente, ele não pode adoecer. Então, essa é a sua opinião. Então, se eu aparecer amanhã doente, a empresa vai me mandar embora. Aí, se a doença que você tiver for ocasionado pela empresa, a empresa não vai te mandar embora. Mas se não for, provavelmente sim. Cara, é difícil porque às vezes você compra uma briga que não é nem sua e você acaba até pagando por isso. Só que assim, ó, eu pensei dessa maneira. Se fez com ele, vai fazer comigo também. Vai fazer comigo também. Eu não sou melhor que ninguém, não sou especial. Se fez com ele, vai fazer comigo. Você entendeu?
Por isso que eu sempre conversava com a rapaziada, sempre converso com a rapaziada até hoje. Cara, vocês têm que cuidar da saúde de vocês. Saúde física, saúde mental. Para a empresa, nós somos apenas números. E esse número tem que somar sempre para mais, nunca para menos. Na hora que você começar a somar para menos, você vai ser demitido. Nesse sentido de saúde mental, eu não vi ainda nenhuma empresa se preocupar ao ponto de fazer campanhas. Porque, veja, é interessante você pensar o seguinte: toda vez que a empresa precisa produzir, precisa vender, precisa não sei o que, ela sempre faz uma mega campanha. E às vezes nos DDS a gente escuta, porque não sei o que, porque isso que é aquilo. Mas quando se fala assim, bem-estar para funcionário, saúde funcionário, você quase não vê. Cara, dos últimos anos para cá, todo o DDS que eu participei, eu acredito que nenhum foi direcionado para a saúde do funcionário. Veja, a gente faz os cursos para trabalhar em obra, o NR35 para trabalhar em altura, certo? E aí o cara fala assim, a empresa está preocupada com a sua saúde. Não, a empresa está preocupada em não pagar multa, a empresa está preocupada em não pagar indenização. Mas ela não está preocupada com a sua saúde. Ela não está preocupada. Não, sinceramente. Eu penso que a empresa está preocupada só em não pagar multa. Certo? Porque a gente trabalha em algumas situações que a empresa não dá situação de segurança para você trabalhar 100%. E como é que a empresa está preocupada com sua saúde? Ela está preocupada em não pagar multa. Ela vai te dar um treinamento, porque se ela não te dar um treinamento, ela vai pagar multa. Você entende? Trabalho estressante. Prazo de entregas muito curtos. Trabalho muito pesado. Muita cobrança. Tudo isso você tem em excesso dentro da construção civil. Aí eu te digo, como é que o funcionário de construção civil não tem depressão? Como é que o funcionário de construção civil não tem ansiedade? Como é que o cara não adquire nenhum tipo de problema mental, de saúde mental, trabalhando na construção civil? É super-homem? E aí você já vem com aquele papo. Trabalho na construção civil só trabalha homens. E homens não têm tempo para ter depressão, nem ter ansiedade, porque é frescura. E como é que você percebe que o cara não está bem mentalmente, principalmente trabalhando com construção civil? Como é que você percebe que o cara não está bem mentalmente? Quando o cara começa a se entregar para alguns vícios. Álcool, droga. Quando o cara começa a se entregar para essas coisas, aí você... Não, esse cara não está bem mentalmente. Mas ele tem vergonha de falar. Certo? Ele tem vergonha de conversar com alguém. Fala, pô, eu tô passando por isso, eu tô ansioso, O cara que trabalha em obra tem vergonha de falar isso. Ele já é treinado a não falar essas coisas. Sempre o superior dele vai falar que não, o funcionário trabalhando em obra é homem não tem. Você entendeu? O cara vai estar sempre treinado a isso. Sempre treinado a ter vergonha de falar sobre esse assunto. Eu trabalho há muito tempo com pessoas que têm alguns problemas. E, cara, a minha posição foi sempre essa. Tá com problema? Resolva. Vá no médico. Procure um acompanhamento. Procure ajuda. Jandiel, acordei hoje, cara, não tô bem. Fique em casa. Vá no posto, pega um atestado. Fique em casa, cara. Porque se você chegar para trabalhar e você tiver com um problema sério na sua casa e você não tiver bem mentalmente para trabalhar, você vai sofrer um acidente, principalmente nós que trabalhamos muito em altura, e você sofre um acidente sério, meu amigo, a empresa não está perdendo nada com isso, só que vai perder é você. Se você tiver um acidente por aí, tiver que ser afastado um ano que seja, a empresa não vai parar de produzir porque você ficou afastado um ano. A empresa vai contratar outro, bota outro no seu lugar e deu. Se você não tiver condição de voltar, não volta. A empresa vai continuar ativa. Por isso a importância de você estar bem para trabalhar. Você tem que estar bem para trabalhar. Entre
esses 18 anos que eu trabalho na construção civil, eu ainda não vi empresas nenhuma de construção civil fazer nenhum plano expressivo para tratar de saúde mental. Sinceramente, eu não vi. É isso que eu falei. Você para de produzir, um belo dia a empresa te chama no escritório, aqui está seus tempos, vá com Deus, tchau, obrigado. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Se possível for, dê um like. Se possível for, se inscreva no canal. Vou estar sempre postando vídeo